Agora, 8h23, e a gente vai falar aqui na Rádio Bandeirantes sobre o ensino médio, a reforma que aconteceu durante o governo Michel Temer e quais serão os próximos passos a partir de agora. Esse é um assunto extremamente importante, delicado, porque mexe com a formação escolar dos nossos filhos, de toda a população brasileira. E olha, por tudo que eu tenho ouvido, acompanhado, não existe ali uma unanimidade em relação ao que foi aprovado no governo Temer. O que existe é a percepção de que qualquer mudança que seja feita a partir de agora, e ela vai ser feita, pelo que indicou ontem o ministro da Educação, essa mudança deve ser no sentido do aprimoramento e não da dissolução do que foi feito. Durante o governo Michel Temer, por meio de medida provisória, depois aprovada pelo Congresso, houve a reforma do ensino médio, abrindo um leque muito grande de possibilidade de escolha de disciplinas para os alunos, ao mesmo tempo também que trazia um aumento gradual da carga horária que é oferecida pelas escolas. Isso foi aprovado no governo Temer, começaria a ser implantado gradualmente, aí veio a pandemia e a roda viva da pandemia colocou tudo por terra. Nesse período, os alunos mal tiveram aula de forma remota. Muito bem, agora com o governo Lula, o ministro da Educação é Camilo Santana, há um pleito de governos estaduais, de alguns movimentos ligados à educação, para que haja uma reforma da reforma. Qual é o entendimento dessas pessoas? É que se abriu tanto o leque que as disciplinas principais hoje não estão conseguindo ser ministradas adequadamente. Não há espaço para isso na carga horária daqueles alunos que não fazem o ensino integral. Isso é possível para quem faz ensino integral, mas para quem não faz, está se ensinando mais disciplina optativa do que a base, matemática, português, história, geografia. Enfim, nós ouvimos aqui na Rádio Bandeirantes recentemente o secretário de Educação de São Paulo e ele disse, Ricardo Feder. Renato, obrigada, Pedro. E ele disse que, no entendimento dele, como educador e como secretário de Educação, a reforma foi um avanço, mas sim precisa de alterações, principalmente na área pública, que hoje representa 80% dos alunos do país, porque também há falta de professores especializados para dar conta dessas novas disciplinas que são ofertadas pela reforma do ensino médio. Renato Feder, secretário de Educação de São Paulo, nessa entrevista recente concedida aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Realmente são quase 300 opções de disciplinas. Então é uma oferta muito grande que foi feita e realmente está confusa. Ficou confusa agora, mas a nossa visão é uma visão de ajustes. Tá? Então o que precisa ser feito? Reduzir o número de disciplinas, voltar com mais matemática, mais língua portuguesa, história, geografia, física, química, né? Voltar um pouco. Foi feito um esforço muito grande, numa variedade muito grande. Então, a gente quer fazer esse ajuste, tá? E a gente está trabalhando para fazer essa mudança já na metade do ano, para que no segundo semestre a gente consiga ter um ensino médio de acordo com a nova lei, obviamente, mas ajustado para tornar mais fácil a vida dos professores e mais focada no vestibular para os estudantes. Nós vamos conversar ao vivo aqui, numa conexão por videoconferência, com o ex-ministro da Educação, ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo, atual secretário de Educação do Estado do Pará, professor Rocieli Soares. Professor, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. É uma medida importante essa de suspensão da mudança, né, do novo ensino médio. O governo vai precisar mandar isso para o Congresso, né, mas já há sinalização de que nós devemos ter essa suspensão. Por isso, estamos aprofundando aqui o assunto e trazendo informações para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro, Thaís, Cláudio, Sônia. É um prazer estar aqui com vocês novamente no Jornal Gente e dizer que esse tema continua sendo de alta relevância, né? Acho que a Thaís trouxe alguns pontos importantes, né? E primeiro começar dizendo, né? Eu
trabalho com isso já há muitos anos, desde a época que era secretário no estado do Amazonas. A gente tem uma discussão, sim, muito ampla. É importante lembrar que o Plano Nacional de Educação, que foi escrito lá em 2010, aprovado pelo Congresso Nacional, portanto, lei também em 2014, que vai até 2024, fala na estratégia 3, que é sobre ensino médio, na primeira estratégia 3.1, fala sobre ensino médio, por exemplo, ter a flexibilidade com disciplinas, inclusive, optativas. Estou só trazendo isso porque as pessoas, às vezes, querem focar que essa discussão se ateve à legislação aprovada em 2017, mas, na verdade, não. Ela é uma discussão muito anterior, inclusive legalmente anterior, né? Primeiro ponto, inclusive com movimentos como o da UBS, pedindo, acho que, se não me engano, no ano de 2012, pedindo nacionalmente a constituição de disciplinas eletivas, de itinerários formativos e tudo mais. Quando a gente fala de implementação, a partir disso vem a implementação e vem uma pandemia, e realmente isso precisa ser entendido. Nós tivemos um lapso temporal que dificulta uma série de coisas no processo. Dito isso, para qualquer ato de alteração, precisaria se alterar a lei para se revogar, para não se fazer, para alterar período, prazo de implementação, por exemplo, é a legislação federal que determina. Então, não é a portaria que poderá definir, por exemplo, o prazo de implementação de forma geral da legislação. Ela já começou, tanto que dos 27 estados, 25 já estão no segundo ano de implementação da reforma. Mas, dito isso, obviamente também uma política pública deste tamanho, desta complexidade, ao decorrer da sua construção, precisa de ajustes. Isso é natural. Você não pode achar que vai começar sem ter que fazer ajustes no decorrer dela. Isso é natural. O amadurecimento vem com o próprio processo de implementação. Lembrando que é uma das maiores transformações no nosso país, dentro, especialmente voltado aqui para o ensino médio, é sim uma das maiores transformações. O que nós não podemos nessa discussão é politizar e dizer que vamos voltar ao que era antes, porque ao que era antes também foi a desigualdade, ao que tem um abandono. Não dá para se ter um ensino médio focado no vestibular. 1/3 dos alunos vai fazer o vestibular, o restante não vai. O ensino médio não é preparatório de vestibular. Isso é uma visão errada que nós temos que discutir aqui no Brasil. O ensino médio é para a formação, os itinerários formativos estão se alinhando a políticas públicas, obviamente, da maioria dos países desenvolvidos que tem uma base comum, mas tem um aprofundamento, especialmente após os 15 anos. Então, é natural termos, obviamente, ajustes, e aí, nesse sentido, a posição até agora apresentada pelo ministro Camilo, no meu entender, é correta, de fazer ajustes, de fazer melhorias, e, obviamente, continuarmos avançando no Brasil. Mas, ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Mas o que a gente está ouvindo no governo federal não é uma intenção de promover ajustes, é a intenção de liquidar com a reforma, é impedir a sua implantação, interromper a sua implantação num processo político, né, ideológico de desmonte do que foi feito no passado recente. Talvez o próprio ministro não saiba atualmente, o atual ministro não saiba, mas muito menos o presidente da República, né, que a reforma do ensino médio é produto de um processo de discussão longo, de décadas, eu acho, né, no Ministério da Educação, e foi finalmente implantado, aprovado no governo de Michel Temer. Tem muito a ver com isso, né, com o fato de ter sido aprovado mais uma reforma aprovada no governo Michel Temer, que agora o atual governo tenta desmantelar. Agora, eu queria dar uma apreciação sua sobre a principal alegação que eu ouço de sindicalistas da área de ensino, de ativistas partidários, ativistas de esquerda na área de educação e tal, que a grande queixa deles é que a reforma do ensino médio nessa reforma deixam de ser obrigatórias algumas disciplinas, como, por exemplo, que para eles são fundamentais, como, por exemplo, filosofia, sociologia e coisas assim. Por quê? Porque essas disciplinas, em geral, são ministradas por professores também ativistas, né, políticos, e são exatamente, eles aproveitam essa situação e a plateia cativa para tentar ali fazer proselitismo político, influenciar ideologicamente os alunos, etc. Tem isso também? Eu queria que o senhor explicasse esse detalhe.
Cláudio, obrigado pela pergunta. Primeiro, lá atrás, no período da discussão da reforma, já se fazia muita confusão em relação a isso. Está se extinguindo essa disciplina, está se extinguindo aquela. O que tinha era, na lei, definindo determinados componentes curriculares, e o que nós continuamos defendendo até hoje é que não é a lei que deve determinar quais são as disciplinas ou componentes curriculares que devem ser obrigatórios, mas sim um documento estrutural da educação que se chama Base Nacional Comum Curricular, que está prevista na Constituição Federal desde 1988. Portanto, não caberia ao Congresso fazer a definição como tinha antigamente. Ponto 1. Segundo, não é se extinguir o conhecimento, a filosofia, a sociologia são áreas do conhecimento, fazem parte de uma área de conhecimento fundamental na área de humanas, e é fundamental que se tenha, mas obviamente não é da forma como se a gente não tivesse que ter aprofundamento, inclusive dentro desta própria área pode-se ter o aprofundamento com o itinerário de ciências humanas ou um itinerário híbrido que envolva ciências humanas e mais uma área. Então, não há nem se pode falar dessa diminuição, que as pessoas estão achando que é uma diminuição gigantesca. O ensino médio, antes da reforma, tinha 2.400 horas, ou seja, 4 horas por dia durante 3 anos. Ele passa para 3.000 horas. Então, primeira coisa, né, primeira grande mudança, tem um aumento de horas. Se você revogar a legislação, você vai diminuir a hora, vai aumentar o desemprego dos professores, em primeiro lugar. Segundo lugar, né, você tem ali de 2.400 horas, que eram antigamente, 1.800 na nova lei, passa a ser a Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, todos os componentes curriculares básicos estão dentro de 1.800 horas, a diferença é apenas de 600 horas. E 1.200 horas passam para ser aprofundamento a partir de um processo de construção e de escolha, onde os itinerários são estabelecidos para as 4 áreas de conhecimento. Aí o pessoal, inclusive, confunde, sabe, Cláudio? O nome da disciplina, porque tem as eletivas e tem nomes de disciplina. Gente, a base é a mesma, as competências e habilidades que a gente está ensinando são as mesmas. A forma de você organizar é que é diferente, mas os professores são os mesmos, é a mesma formação, tanto que nós contratamos mais professores, isso é um investimento que está se fazendo na educação. O que nós não podemos, e aí eu concordo com você, Cláudio, é partir para discussão politizada. Nem de um lado nem do outro a gente pode permitir a politização. As pessoas querem fazer a discussão porque eu não gosto do governo X, então foi feito lá pelo governo X, então nós não temos que ter a reforma. Isso é um erro para mim, independente de quem for. Assim como nós não podemos deixar de apoiar qualquer melhoria que efetivamente se discuta no sentido de melhoria. Então, eu particularmente defendo que a gente está num processo de implementação, que a gente precisa continuar. É natural que tenha aprimoramentos, melhorias a serem feitas numa implementação como essa, como eu disse. É uma mudança política bastante grande, mas é importante que o Brasil não retroceda. A gente não pode ficar olhando para trás enquanto os outros países estão desenvolvendo ainda mais. Mas, secretário, Sônia Blota aqui, um prazer recebê-lo no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Secretário, como é que a gente pode discutir uma reforma no ensino médio, né, com todas as, enfim, os educadores estão sendo ouvidos, e eu gostaria da opinião do senhor como educador. Se a gente não discute, a gente está num país que não discute a primeira infância, a gente não está discutindo a base, que são as crianças, né, as crianças do ensino público. Como é que elas vão chegar até o ensino médio? Se a gente faz uma reforma no ensino médio, a gente tem que partir da premissa de que foram crianças preparadas para chegar aí, tendo a reforma, não tendo, enfim. A minha maior preocupação, sempre que vem algum educador no nosso programa, é saber sobre primeira infância, que eu acho que ela é muito descuidada aqui no Brasil. Aí no Brasil. Sônia, obrigado pela pergunta. Aí eu vou começar primeiro concordando com você. Educação infantil, para cada dólar investido, são 13 de retorno na primeira infância. Então, qualquer coisa que a gente... né, quando a gente começa uma história da maneira correta, né, a chance dessa história se dar inteira correta é muito maior em qualquer coisa, né? Se você começar qualquer coisa na sua vida e acertar desde o início, você tem muito mais chance de que ela dê certo. Investir na criança é dar mais chance para que isso ocorra. Os 1000 primeiros dias é o momento mais importante do processo de desenvolvimento cognitivo e emocional de uma criança, socioemocional, enfim, para todas as competências e habilidades que nós precisamos para as nossas vidas. Hoje a gente discute, por exemplo, casos que têm a ver com segurança na escola, com convivência escolar. Tudo isso, esses processos começam com a melhoria na educação infantil. Então eu concordo em gênero, número e grau com você sobre a importância da educação infantil, tanto em dar acesso,
Por exemplo, eu estou aqui no estado do Pará com o governador Helder Barbalho. Aqui, por exemplo, a nossa preocupação é garantir o básico, é dar acesso à educação infantil para as crianças que ainda não têm acesso à educação infantil. E essa é uma desigualdade muito grande. Você pega o estado de São Paulo, onde eu fui também secretário e conheço também, o acesso à educação infantil é muito maior. Portanto, as crianças terão muito mais chances já desde o início da sua trajetória. Então, eu concordo com você, e não é só construir mais creche, é saber o que a gente vai fazer pedagogicamente. Por isso que lá em 2017, nós aprovamos a Base Nacional Comum Curricular. Desde a educação infantil, pela primeira vez o Brasil tem uma discussão sobre, né, o que deve ser trabalhado com as crianças desde a primeira infância. Então, concordo com você, assim como a alfabetização é um pilar fundamental, né, dentro do processo educacional, a alfabetização é fundamental desde o início. Mas não dá para a gente fechar o olho, Sônia, também, de que o ensino médio não é uma etapa também prioritária, né? O Brasil precisa acertar, né? Concordo plenamente com você, isso é uma prioridade das prioridades, mas também o jovem, quando está chegando no ensino médio, ele está perdendo muitas oportunidades. Tem estudos aí importantes mostrando que o que ele perde, simplesmente por ele não concluir o ensino médio, por ele abandonar o ensino médio na vida, e aí eu estou falando inclusive financeiramente para a vida dele, as perdas são gigantescas. Num país onde as pessoas passam fome, ele não tem acesso a emprego. Você vai aí na área do comércio, por exemplo. Para se arranjar um emprego no comércio hoje, o que se exige no mínimo é o ensino médio. Então, você não ter o ensino médio, você vai diminuir as suas chances de empregabilidade, por exemplo. Ao não ser atrativo, e nós todos que fomos alunos de ensino médio, já fomos para aquela aula que a gente não enxergava sentido. A nossa evasão será maior. Mas aí, Sônia, só para completar, como essa visão deve ser ao longo, olhar para o ensino médio é fundamental, mas eu, inclusive, acho que essa discussão precisa ser acrescida o sexto ou nono ano. Se tem uma etapa no Brasil que tem pouca discussão, porque se tem bastante discussão de educação infantil, se tem bastante educação de alfabetização do primeiro ao quinto ano, e se tem uma evolução nesse sentido no nosso país, mas o sexto ou nono ano é onde a gente começa a perder adolescentes. Quando tem a mudança do quinto para o sexto ano, quando a gente entra ali, primeiro que vem aquela coisa cheia de cuidados com os nossos alunos, aí chega no sexto ano, parece que a criança, né, virou universitário, né? O comportamento da escola muda, o modelo da escola muda. Se tinha um professor central na vida daquela criança, passa a ter diversos professores, e a gente não está discutindo. Isso aqui conecta com o ensino médio mais diretamente. Nós precisamos ter essa etapa também em discussão com mais força no Brasil. E no final das contas, Sônia, ou a gente coloca a educação como um todo, a educação básica, né, como uma prioridade completa da educação infantil, com você tem absoluta razão, quero de novo aqui concordar com você, mas ou a gente coloca como um todo, ou a gente vai continuar colocando jovens para fora da escola, sem completar a educação básica, onde a nossa competitividade internacional é mais baixa, porque a nossa produtividade ela é menor, porque o nosso aprendizado é menor, a oportunidade que a gente dá para os jovens acaba sendo menor, porque a gente não está acertando na educação básica. O Brasil precisa focar, sim, na educação básica como um todo, desde a educação infantil até o ensino médio. O ex-ministro da Educação, Rocieli Soares, está conosco aqui na Rádio Bandeirantes, um grande conhecedor do ensino público no país, que é onde se concentra a enorme maioria dos nossos estudantes. O ex-ministro foi secretário do Amazonas, de Educação de São Paulo, e hoje é secretário do governo do Pará. E aí eu queria perguntar para o senhor, Rocieli, o seguinte: quando o senhor diz que a reforma do ensino médio não pode ser revista a ponto de significar um retrocesso, mas que pequenos ajustes ou ajustes necessários podem e devem ser feitos, a gente sabe que quando a gente projeta alguma coisa e coloca o projeto na prática, às vezes a realidade nos mostra que algumas das premissas com as quais a gente trabalhava, na prática não correspondem. O que o senhor ajustaria hoje na reforma que foi implementada, caso essa decisão estivesse ali na sua caneta? Olha, eu acho que a gente precisa primeiro entender, para o debate ser realmente no nível que a gente precisa, Thaís, as pessoas precisam entender o arcabouço legal do que a gente está falando. A legislação, por exemplo, federal, a nova lei que foi aprovada, não é o maior problema, porque inclusive ela joga para regulamentação muita coisa do Conselho Nacional e especialmente dos conselhos estaduais.
certo? Por exemplo, o secretário de Educação de São Paulo, Renato Feder, eu ouvi aqui um trecho da entrevista dele com vocês, ele citou alguns ajustes que ele fazia, que ele deseja fazer como secretário. Ele é o secretário e deve conduzir, por exemplo, a rede junto com a discussão com a rede, com o governo do estado, com o governador Tarcísio. Maravilha. A maioria desses ajustes, aliás, todos os ajustes que ele comentou são feitos pelo Conselho Estadual junto com a Secretaria numa discussão de legislação infra-legal no arcabouço do próprio Estado. Eu vou ofertar mais itinerários ou menos itinerários, isso cabe ao Estado definir. Mas eu preciso ofertar quantos itinerários? Por exemplo, a legislação nacional, Thaís, ela obriga 2 itinerários, no mínimo, por escola, que são 2 itinerários que devem ser híbridos, para que cada aluno tenha o direito de ter o aprofundamento na área que ela quer. Então, são 4 áreas de conhecimento, no mínimo com 2 itinerários sendo ofertados. Então, não é que necessariamente eu preciso ter os 4, mas eu preciso ter as 4 áreas de conhecimento. Então, eu posso fazer assim, linguagens e ciências humanas e ciências e matemática. São 2 itinerários, todas as escolas, no mínimo, têm que ofertar 2. Podem ser nessa configuração ou em configurações distintas. Ou seja, o aluno, ao escolher eu quero aprofundamento de matemática, ele vai fazer matemática com ciências nessa escola. Isso está na legislação federal e o Estado pode ofertar 10 itinerários, né, como foi na época construído e discutido aí com a rede, ou pode ofertar simplesmente 2 itinerários, desde que tenham 2 áreas de conhecimento consignadas em cada um deles. Então, isso são ajustes que devem ser feitos dentro do esforço jurídico local. O que eu acho que é fundamental de correção de rumo, Thaís? Formação de professores. Como a gente teve uma pandemia, uma situação totalmente distinta, eu acho que tem que ter muito mais suporte. Eu faria uma correção de liderança do próprio Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem que ser mais incisivo nesse processo de liderança da própria implementação, né? Se fala muito de condições das escolas, as condições físicas da escola são um problema, não é por conta da reforma do ensino médio. Me desculpa, a escola que não tem quadra, não tem o laboratório, não tem nada, ela continua sendo uma escola sem laboratório, sem quadra para o modelo antigo. Não serve também para o modelo antigo. Nós temos que melhorar a infraestrutura da escola, independente de qual for o modelo de ensino médio ou do sexto ou nono ano. A gente nem está discutindo o sexto ou nono ano. Então, a gente não fez uma reforma no sexto ou nono ano, não vai precisar de quadra? Claro que precisa de quadra. Claro que precisa de laboratório. Claro que precisa dos espaços pedagógicos para que a aprendizagem possa ser desenvolvida pelo professor. Então, esta discussão acaba se desviando. Mas eu focaria muito fortemente agora na melhoria da formação. Aliás, essa para mim é a reforma. Acho que se o governo federal quiser fazer uma grande reforma no país para melhorar a formação inicial, a gente deveria estar discutindo que formação inicial estamos dando aos futuros professores, porque ela está totalmente descolada da prática necessária lá da sala de aula, né? Mas, enfim, a correção de rumos passaria pela formação, por ajustes dentro dos itinerários nos níveis estaduais. Os próprios estados estão aprendendo e é natural isso. Nós aqui no Pará vamos fazer uma rodada de conversa com os nossos profissionais para tanto formar quanto para melhorar os itinerários formativos e o formato para as características do estado do Pará, e aqui observando, obviamente, as nossas demandas locais, assim como cada estado deve olhar. Mas essa correção de rumos não requer revisão da legislação federal. E eu, particularmente, olharia com muito mais energia para a revisão e acelerar a educação integral. Nós fizemos lá, quando a gente fez a reforma, aceleramos a educação integral no ensino médio, mas eu inseriria isso com muito mais velocidade. O Brasil precisa avançar em educação em tempo integral com formação integral dos nossos estudantes. Ministro, o senhor foi ministro da Educação no governo Temer, o senhor foi secretário de Educação no Amazonas, como a Thaís lembrou aqui, também do secretário de Educação em São Paulo e agora no Pará, né? O senhor é meio que digamos assim, um craque do futebol, né? Joga para onde quer que venha a ser convidado. Mas eu queria saber exatamente isso. O que é que o senhor está fazendo no Pará? Como é que o senhor foi parar no Pará? Era um projeto pessoal retornar à região amazônica. Eu queria que o senhor desse notícias disso, desse movimento aí que o senhor fez, que resultou na aceitação do convite para ser secretário estadual de Educação nesse estado. Cláudio, obrigado pela pergunta. Eu me considero um brasileiro nato, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, sou gaúcho de nascimento. Fui de férias para o Amazonas, acabei indo parar em Brasília, no Ministério,
parei em São Paulo, uma experiência também gigantesca, amo a Amazônia, então o convite primeiro foi de quem partiu, o Helder. Eu trabalhei no governo federal, no governo Michel Temer, o Helder foi ministro, a gente conversa sobre educação há muito tempo. O Helder tem um desafio muito grande aqui no estado do Pará, é uma área que ele está colocando um foco muito grande. O estado do Pará tem resultados ainda muito longe do que devem ser os resultados do estado do Pará, especialmente no ensino médio, é um desafio gigantesco, temos uma série de dificuldades e temos que colocar um olhar para a Amazônia importante. Então, quando o governador Helder me convida, eu olho para o tamanho desse desafio e olho para algumas características, Cláudio. Primeiro, a vontade do gestor de executar, e aqui ele me demonstrou essa vontade de, poxa, vamos mudar a realidade, vamos apoiar as nossas crianças, os nossos jovens, vamos fazer o que for preciso para isso. Segundo, aonde que eu posso contribuir? Aqui tem gente maravilhosa, tem gente incrível, então a gente está montando um time muito bacana e a gente precisa dar um salto aqui, né? Aqui o Estado, por exemplo, agora a gente aplicou o reajuste, com um novo reajuste, o salário inicial do professor passará a ser R$8.000. A gente deve aprovar, inclusive, terça-feira que vem coisas e vai para o plenário. Novo planejamento da área de carreira. Estou falando disso no programa de alfabetização, apoio à educação infantil, Sônia. Aqui o Estado montando uma área para apoiar a educação infantil junto com os municípios. E eu estou falando de coisas que a gente fez em pouco tempo por causa da vontade. Eu acho que a nossa vontade de transformar casou, pensamos educação parecido e precisamos dar oportunidade no nosso país. O país é imenso, a área amazônica é incrível. Já fica aqui meu convite para vocês virem conhecer o Pará, o grande estado do Pará, que tem coisas incríveis, e aqui eu acredito demais na educação e a gente precisa dar oportunidade. Eu adoro o estado do Pará, não precisa nem convidar 2 vezes, viu, secretário? E a culinária, hein? Eu quero dizer para todo mundo, olha, a culinária do Pará, aquele Cláudio, peixinho de rio. É o filhote aqui, um pato no tucupi. Olha, a comida aqui, para quem não conhece, vem que vocês vão se apaixonar. É fantástico, é fantástico. Ex-ministro Rocieli Soares falou conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada ao senhor, até uma próxima, hein? Muito obrigado, sempre à disposição. Um beijo no coração a todos aí. Fiquem bem. Obrigada. Boa sorte, ministro. Rede Bandeirantes.